Eu quero iniciar essa reflexão com um especial texto de um salmo de Asaf, que fala sobre a transmissão geracional, que está no capítulo 78, e nós vamos ler do 3 até o 7, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louváveis feitos do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. É um texto muito especial para o nosso tema. O que ouvimos e aprendemos. Não basta só ouvir. É preciso aprender para poder transmitir. E quando um legado se constrói, quando nós estamos construindo um legado, não construímos apenas por um discurso falado, por palavras que falamos no dia a dia. Não. Aliás, nós estamos lotados de informações, nós temos um contingente de informações todos os dias que nem damos conta de processar, de tantas informações que nós temos. Mas muito mais do que informações, nós precisamos de conhecimento. Porque, como a própria palavra já diz, informação informa a ação. Para se reverter em conhecimento, é preciso que haja uma aprendizagem significativa que se reverta em comportamentos, atitudes e em vida prática. Porque um legado se constrói com vivências, com aprendizagem significativa internalizada, que se transforma no dia a dia num estilo de vida, numa prática diária. E ainda mais diz o texto: não encobriremos a seus filhos. Fazer a transmissão geracional é a responsabilidade que cada família tem na preparação da próxima geração. Não encobriremos, isso é, não esconderemos. Não deixaremos de falar daquilo que precisamos, porque uma geração funda a educação da próxima geração. Então, se nós queremos que a próxima geração cresça e se perpetue em princípios, nós temos que estabelecer hoje. Mas, com o estilo de vida que vivemos hoje, quantos têm tempo e se dedicam a fazer essa transmissão essencial para edificar os pilares da próxima geração? Nós vivemos num mundo que ninguém tem tempo. Aliás, quando você pergunta para as pessoas, não tenho tempo, não posso fazer isso. Todas as vezes que eu ouço alguém falando não tenho tempo, eu me lembro de Êxodo capítulo 5, quando Deus chamou e convocou Moisés para a libertação do povo de hebreu que estava no Egito. O Senhor convocou Moisés e ele vai a Faraó. E lá no capítulo 5 ele chega para Faraó e diz: deixa o meu povo ir fazer uma festa, uma celebração ao Senhor no deserto. E aí Faraó vai ao capataz e diz: esse povo está ocioso. Aumente o serviço deles. Não lhes dê palha. Deixe que eles mesmos vão buscar a palha. Mas em nada diminua do trabalho deles. E quando chega lá no final do capítulo, diz que todo o povo hebreu corria aos arredores do Egito, pegando restolho em lugar de palha. Eu compreendo que a palha era necessário, um recurso necessário para o trabalho.
Eles confeccionavam tijolos. Então, a palha era um dos recursos necessários. Então, eles precisavam da palha. E eles recebiam a palha como recurso. Mas o que vem a ser restolho? Eu penso, contextualizando para o nosso tempo, que restolho é tudo aquilo que não agrega valor na nossa vida. É todo o tempo gasto com coisas que não agregam valor na nossa vida. E eu penso que a mesma reunião que Faraó teve com o capataz para aumentar o serviço deles, também continua ecoando no inferno, para que nós, como família, não tenhamos tempo de construir um legado fundamentado em princípios para a próxima geração. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vendo uma geração com muitos pais sonegadores dos fundamentos geracionais, que conversam sobre muita coisa trivial do dia a dia, que tem um tempo curto e rápido para algumas instruções, mas que muitas vezes não tem um tempo de qualidade para trazer princípios para fundamentar uma construção. Porque essa construção não se faz apenas com coisas superficiais. Quando nós olhamos a construção de uma casa, e eu lembro quando nós estávamos construindo a nossa casa, eu lembro que eu chegava lá, primeiro nós compramos um terreno que precisava de fazer aterros para a fundamentação. E eu lembro que foram colocados muitos caminhões de terra. E eu ia lá, saí do trabalho, ia lá para ver, e eu olhava para baixo assim e falava, mas cadê a casa, né? E aí o consultor falava assim, nós estamos edificando aí uma fundamentação. Esses pilares aqui precisam ser muito fortes. Por quê? Porque é um terreno que precisa de pilares muito fortes. Porque se a gente constrói a casa sem fazer essa fundação, ela vai ruir. Quantas casas com rachaduras? Quantas casas com rachaduras? Então, eu aprendi olhando essas questões e sabendo que os fundamentos nós precisamos de tempo para construir. E não se faz com coisas superficiais. Não se faz com material de segunda. Não se faz com tempo de migalhas que sobram muitas vezes daquilo que é prioridade nas nossas vidas, como trabalho, como tantas outras atividades, como o tempo que gastamos muitas vezes em tecnologia, que não está agregando valor. É tempo da gente pensar. Porque quantos estão sonegando os fundamentos dos princípios geracionais, superficiais na construção dos pilares de um legado que dê sustentabilidade espiritual, mental, emocional e física para os seus filhos terem os elementos necessários para continuarem esta transmissão. Porque nesse tempo de tantos demandas e desafios, quantos não contam nem suas próprias histórias para seus filhos? Aliás, nós estamos perdendo os rituais familiares. E os rituais familiares são elementos sustentadores na transmissão da cultura. Eu falo isso no livro de família. Aquilo que marca e que demarca cada fase da vida dos nossos filhos, que vai dando essa sustentação. Mas diz ainda o Salmo, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Contaremos. É preciso contar histórias. As crianças adoram histórias. Quando você começa a contar, eu lembro que cada vez que a gente falava alguma coisa, e os nossos filhos ainda pequenos, mas como é que foi mesmo, mãe, aquela história lá do seu avô, e a gente começava a fazer essa transmissão geracional tão necessária para dar concretude à obra, para dar entendimento de que nós temos uma geração atrás de nós que nos deixaram alguns princípios e que precisam ser olhados aquilo que nós queremos repetir. Aquilo que precisa dar sustentação.
Pais que trazem a atmosfera do céu para a sua casa. Casa onde há louvor, onde há adoração, onde há palavra, onde há altar ao Senhor. Aquele tempo que a família se reúne juntos. Eu me lembro quando o Fernandinho lançou aquela canção, Caia Fogo do Céu, queima este altar. O meu neto do filho mais novo, o filho mais velho, ele estava ali na faixa de 5, 6 anos, e um dia meu filho foi buscá-lo na escola, e aí estava tocando essa música no carro. E aí ele ficou ouvindo, ele sempre muito atento à música, ele hoje é músico, e ele estava ouvindo, e ele falou assim, mas pai, por que não cai mais fogo do céu? Aí meu filho olhou e falou, e agora? O que eu respondo, né? Aí ele olhou para a cara do pai dele e falou, eu sei. É, meu filho, você sabe, Lucas? Por quê? Ele disse, porque não tem mais altar, pai. Porque não tem mais altar. Porque o calor da atmosfera do céu na nossa casa precisa ser aquecida todos os dias num altar de oração, de adoração e de palavra. E diz ainda o Salmo, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Há uma geração aí que precisa desses fundamentos que nós precisamos transmitir. E os filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, como aqueles filhos que ainda vão nascer, vão se levantar por sua vez, na vez deles, na geração deles, para contar aos seus descendentes, para colocar a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E Deus ordenou, gente, é ordem. Onde tem ordem divina obedecida, tem a preservação da cultura e dos valores do reino e a construção de um legado sólido. Por isso que esse texto, quando eu estava pensando nesse tema, esse texto me veio à mente, porque ele é muito pertinente para o propósito de construção e transmissão de um legado. Porque nós compreendemos que deixar uma herança para os nossos filhos é um privilégio. Todos nós queremos deixar. Nós queremos comprar alguma coisa, né, que é sólida para deixar aos nossos filhos, e é sempre um privilégio. E Deus nos abençoa nas várias dimensões da vida. E nós queremos que a próxima geração ande sobre um piso mais sustentável e seguro do que nós andamos, do que a nossa geração caminhou. Quantos já ouviram a expressão, não quero que os meus filhos passem pelas dificuldades que eu passei? Você já disse isso? Todos nós já dissemos. E aí, muitas vezes, nós protegemos demais. Muitas vezes, nós queremos dar tudo pronto. E aí, eles, às vezes, não têm a experiência do construir, do valorizar. E há hoje uma geração que não conhece muitas vezes a gratidão. Não desenvolveu a gratidão ao longo da vida, porque pensa que tudo já nasceu pronto e que tudo é fácil. Nesse desejo, muitas vezes, as pessoas trabalham com afinco, intensidade, para deixar uma herança significativa, um patrimônio de valor. E é um desejo legítimo. Mas quando esquecemos de outros valores, trocamos muitas vezes a presença necessária por presente. Aliás, nós vivemos nessa geração da inversão do ter pelo ser, ou do ser pelo ter. Aí nós trocamos relacionamentos por regulamentos. E o legítimo herdeiro da herança não recebe a estrutura psíquica sólida, adequada, para se sentirem preparados para desfrutar de uma herança recebida.
Durante muitos anos eu trabalhei em consultoria empresarial. E eu me lembro que quantas empresas familiares, quando chegava na época de fazer a transição para a próxima geração, não tinham mais para quem transmitir. Aqueles filhos não foram preparados para assumir aquele patrimônio criado pelo pai, aquele pai que trabalhou com afinco, que enriqueceu pelo seu próprio trabalho. Aquele filho que viveu, até tem uma frase comum no mundo corporativo, que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu acho que muita gente já ouviu essa frase. Onde a terceira geração já desperdiçou todo o patrimônio. E aí a empresa vai à falência, a empresa não continua no mercado porque não preparou a próxima geração para deixar um legado. O custo pode ser muito alto, queridos. Porque quando não compreendemos que legado, para além do olhar jurídico, pode ser compreendido com o que fica marcado em um filho, quando nós estamos analisando o contexto familiar. Então, a herança a gente deixa para, o legado a gente deixa marcado nos nossos filhos. E nessa concepção, o legado alcança os valores familiares, o propósito de vida e também os princípios que norteiam a família. E como são valores subjetivos, não são palpáveis, são questões que ficam na alma, na mente, no coração, na vontade, na forma de lidar com a vida. Nesse viés, o legado é essa transmissão que fica marcado em um filho, na sua formação, no que ele assimilou e que moldou o seu jeito de ser. E aqui temos um grande desafio: ter a revelação do que significa família no propósito de Deus. Família, nós vemos num mundo que banaliza a família, que vê a família como uma instituição falida. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos compreender que família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Quando estudamos Efésios no capítulo 5, que fala sobre as funções familiares, a orientação de Deus para as funções familiares, vamos ver que toda a orientação ali é em referência a Cristo e à igreja. Então está falando de reino. E inicia ali no versículo 22, quando fala especificamente, diretamente para a mulher, e aponta a necessidade de submissão como ao Senhor. E aqui, na família, não existe missões, existe a missão. Então, submissão é estar debaixo de uma missão. Não existe missões no plural. É a missão que Deus entregou a um homem e a mulher se posiciona debaixo da mesma missão para, junto com seu marido, fundarem uma descendência e transformarem o lar num território dos céus na terra, com a responsabilidade de fazer a transmissão da cultura do reino, de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios do reino de Deus. Isso é família. Já a função do marido é também em referência a Cristo. E seu ministério, quando nós olhamos para Cristo e conhecemos o ministério de Cristo, ele tem um ministério tríplice com a igreja: rei, profeta e sacerdote. Como rei, nesse lugar que Deus fala para o homem em referência a Cristo, a governança familiar foi entregue ao homem desde o Jardim do Éden. Ele recebeu o governo. Ali, ele recebeu a responsabilidade de fazer a transmissão, as diretrizes do reino, os princípios do reino para a sua família e para a sua descendência. Como profeta, ele não fala em nome próprio, nenhum profeta fala o nome próprio. Todo profeta fala: assim diz o Senhor.
Então, no lugar de profeta, na sua família, o homem está ali para trazer as diretrizes do reino de Deus e transmitir a orientação, porque ele tem uma autoridade, sim, mas ele tem uma autoridade delegada. Ele não é o titular e o dono da autoridade. Ele tem uma autoridade delegada por Deus, a quem ele prestará conta da sua família. Como sacerdote, ele é o protetor espiritual da família, ele é o valente do seu lar, e quando tem valente à porta, o inimigo não pode entrar para roubar, ele não pode entrar na nossa casa, ele não pode roubar a nossa descendência, arreda Satanás, porque nos nossos filhos, quando tem valente à porta, ele não tem direito de tomar os nossos filhos, porque nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar os céus, e ninguém pode botar a mão na nossa herança. Mas como sacerdote, ele também tem a responsabilidade de avaliar o valor da sua família. Qual é o valor da sua família? Em Levítico, no capítulo 27, no capítulo que fala sobre os votos particulares e avaliação, há um texto muito interessante que diz: quando alguém dedicar, em outra tradução diz santificar, a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja mal, e como o sacerdote a avaliar, assim será. Quem é o sacerdote da família? Quem tem essa responsabilidade lá no Antigo Testamento, essa função de avaliar a família, a função de avaliar aquilo que se trazia na sua casa para ser santa, era do sacerdote. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos fez sacerdócios do Senhor, e cada homem na sua família, junto com a sua esposa, tem essa função. Entende, irmão? Homens aqui, a responsabilidade que a palavra de Deus está convocando cada homem como sacerdote a avaliar a sua família. Você sabe o que é fazer uma avaliação? É poder olhar com bastante critério e dizer: isso foi bom, isso não foi. Seja bom ou má. Mas saiba de uma coisa: a avaliação que você fizer da sua família, o valor que você der à sua família, é isso que será a sua família. Que grande responsabilidade, irmãos. E após orientar sobre as funções familiares, o apóstolo Paulo traz uma revelação de Deus muito especial nesse capítulo 5 de Efésios, lá no versículo 31, quando ele repete o mesmo versículo de Gênesis 2, 24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas no versículo 32 ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério há entre um homem e uma mulher, que é o que diz o versículo 31, e Cristo e a igreja? Que mistério é esse? Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus em João 17 aponta para esse mistério, quando Jesus ora: Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um, para que sejamos aperfeiçoados, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Somente quando entendermos numa compreensão espiritual o que é essa unidade de propósitos na família, vamos entender os mistérios da família, o que ela representa para o reino de Deus, porque os mistérios do Senhor são revelados àqueles que buscam. O que a família representa, o inimigo sabe. Ele sabe o que significa família para Deus. E desde o princípio, ele tem direcionado o seu arsenal para destruir família. Porque todos os projetos de Deus na história da humanidade foram feitos tendo sempre como cenário essencial a família. Quando Adão e Eva perderam o paraíso, Deus não perdeu o objetivo. Deus não perdeu.
Mais tarde, ele escolhe outra família para continuar o seu propósito, a família de Noé. E é tão lindo entender que quando Noé estava lá construindo aquela arca, que todos os homens diziam que ele estava doido. Se a mulher de Noé não fosse uma mulher que estivesse debaixo da missão, eu duvido que aqueles meninos entrariam na arca. Eu até penso que eles chegaram lá, porque a minha cabeça viaja um pouquinho, eu penso que eles chegaram lá e falaram: mãe, estão falando aí que o papai está pirado. Ficou velho, perdeu o juízo e está construindo uma arca. E eu imagino a senhora Noé olhando muito séria para aqueles meninos. Falando: como assim? Seu pai é um homem de Deus. Se ele falou, pode acreditar. E vamos entrar na arca. Ninguém fica para trás. E entraram todos na arca. Você já conhece voz de mulher, né? Quando ela fala: ninguém fica para trás. É ninguém mesmo. É ninguém mesmo, dos meus filhos, ninguém. É isso aí. Então, nós vivemos num mundo que até muitos cristãos têm banalizado o valor da família, abandonando a família, deixando no desamparo emocional e existencial, lançando seus filhos, muitas vezes no balcão de promoção do inferno, trocando seus tesouros preciosos por sucatas que não têm nenhum valor. É assim que muita gente anda. Que legado é esse? Porque quando aquela humanidade, depois de Noé, estava andando lá perdida, Deus escolheu novamente uma família, a família de Abraão e Sara, para ter um relacionamento íntimo com aquele povo, para formar um povo especial para si mesmo. E ali novamente uma família foi esse cenário. E quando aquele povo descendente de Abraão e Sara, que seria como as estrelas do céu, como a areia da terra, quando eles começaram a perder também a direção, aí o projeto da redenção foi realizado novamente numa família. Família de José e de Maria. Então, queridos, portanto, nós podemos deixar um bom legado com valores muito bem sedimentados, mas também um fútil legado, como afirma o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vos legaram vossos pais. Que fútil legado de seus pais você percebe na sua vida hoje, no seu relacionamento conjugal e no seu relacionamento com os seus filhos? O que você está repetindo? Quantas vezes eu vi pacientes me dizendo: Ilma, eu pensava, e todas as vezes eu falava que quando eu casasse, eu não ia viver nada do que vivemos na nossa família de origem. Quando meu pai desamparou, nos deixou à deriva da vida. Não, a gente queria um outro modelo de família e acabei fazendo tudo igual. E quantos sofrendo na alma a dor da angústia, do arrependimento e da culpa. Que legado você está construindo com sua vida, com seu jeito de ser, de se relacionar, de assumir sua função na família, ou seu papel até mesmo na vida profissional e ministerial, que será transmitido à próxima geração. Há muitos anos atrás, eu li um livro que o título chamava Em Seus Passos. Que faria Jesus? Não, vocês não leram, vocês são da nova geração. Esse livro geralmente é quem é da geração de 1900 Noé. Tem alguns aqui. É um livro bem antigo. Mas esse título sempre ficou marcado na minha mente. E eu pergunto hoje, em seus passos, que faria seus filhos? Como seria para você pensar que seus filhos vão caminhar na mesma estrada que você caminhou, pegando os mesmos atalhos que você pegou, que tantas vezes o desafiaram a ir contrário aos princípios de Deus? Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme o Senhor.
e não aquele que ama o Senhor. Até porque nós vivemos numa geração apaixonada por Jesus, que se diz apaixonada por Jesus, mas esse amor não os impede de quebrar princípios. Agora, quando nós tememos, isto é, santo temor, como Pedro fala, quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós reconhecemos que os seus princípios são os melhores para a nossa vida, que Ele sabe tudo que nós precisamos, então o amor que flui do temor é o amor que dá sustentabilidade para a vida, porque esse amor nos leva a produzir o fruto do Espírito. Esse fruto que é singular, o fruto do Espírito é amor. Mas depois do amor tem 8 elementos. Se parasse no amor, já teria dito tudo. Porque todos os elementos que vêm depois do amor derivam do amor. Porque é o único singular que, para se transformar em plural, precisa transbordar. E quando transborda, vai em direção ao outro. E quando vai em direção ao outro, aí sim, a bondade, longanimidade, todos aqueles elementos, inclusive domínio próprio. Uma vez eu vi um pregador dizendo que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Misericórdia, né? Refúgio para os seus filhos. Além dos valores monetários e financeiros que são visíveis, além de uma vida religiosa que nós podemos construir para deixar para os nossos filhos participando de uma comunidade cristã. Isso tudo é fácil de mensurar. Quantos dias por semana nós vamos à igreja? Os recursos que temos, tudo isso dá para mensurar. Mas não dá para mensurar o que acontece na alma. Mente, emoções, vontade, a alma que é formada no lar, que se desenvolve no lar, na convivência, nos relacionamentos, nos valores evidenciados da experiência cotidiana, dentro e fora de casa, mas que revela quem somos. Que revela toda a nossa vida, em cada palavra, em cada gesto, em cada expressão, em cada comportamento, em cada atitude dentro de casa, mas também no trânsito, mas também no comportamento que temos em qualquer lugar. E é exatamente nas marcas da alma que temos o nosso maior desafio com a transmissão de um legado fundamentado no amor, e no temor e no amor que agrada o coração de Deus. Portanto, a construção de um legado precisa ser feita intencionalmente. Não dá para fazer aleatoriamente. É preciso decidir, é preciso planejar, porque a vida é feita de etapas. Não temos um tempo muito longo para ensinar. A gente ensina os filhos, primeira e segunda infância. Quando eles entram na adolescência, você tem que reforçar tudo de novo. Mas não dá mais para ensinar, agora é reforço. E quando eles chegam à vida adulta, eles já vão com todo esse cabedal de conhecimentos pela vida fora. E o máximo que você pode fazer depois, além de orar todos os dias, é um conselho quando eles pedem. Então, as etapas passam muito depressa. A família é responsável pela construção do ser humano. E quando deixamos os princípios não sendo implantados, nós estamos vendo uma geração de filhos à deriva da vida, angustiados. E as raízes da angústia e do desamparo aparecem, produzindo e reproduzindo uma geração de pessoas doentes. Quantas doenças hoje, gente? Vocês já viram a quantidade de adolescentes e jovens tendo transtornos psíquicos? A quantidade de crianças hiperativas? A quantidade de crianças ainda tão pequenas com ansiedade? Eu me lembro de uma senhora que ligou para o consultório e falou: eu preciso de um horário para minha filha que o médico encaminhou. E eu perguntei: mas qual é o problema? Ela não consegue comer direito, não dorme direito, chora o dia inteiro. E eu perguntei: quantos anos tem sua filha? E ela falou: 9 meses. 9 meses. Falei: então é você que precisa. A ansiedade já foi constituída no ventre.
onde se oferece um ventre tantas vezes quando uma mãe está passando momentos de ansiedade durante a gravidez, ela oferta para seu filho um lugar inóspito, porque aquele excesso de adrenalina na corrente sanguínea, mais o cortisol, vão trazer um entumecimento no ventre e aquela criança entra em sofrimento. Eu sempre digo aos maridos, se você quer filhos saudáveis, cuide bem da sua esposa. É necessário tudo isso. Na verdade, queridos, é o vínculo conjugal que funda o alicerce para os filhos. Um casamento sólido, uma relação conjugal sólida é fundamento para os filhos na construção de um legado. Eu me lembro de uma criancinha de 5 anos que chegou da escola chorando em casa e perguntando para a mãe, mãe, você também vai separar de papai? E a mãe assustou, mas por quê, meu filho? Porque o meu coleguinha hoje estava chorando na escola, porque o pai dele foi embora. Um chão inseguro emocional, um cenário inseguro que tantas crianças estão vivendo hoje e que estão sofrendo todos os efeitos disso, porque a nossa responsabilidade é fundar o ser integral. Quando eu leio 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que o todo ser do ser humano seja formado de uma forma adequada, porque Ele olha para nós de forma integral. Então o espírito, a alma e o corpo precisam ser formados na família. Mas como começa esse versículo? Às vezes nós só citamos a segunda parte do versículo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Mas a primeira parte do versículo diz exatamente isso. Que o Deus da paz vos santifique em tudo. O Deus da paz. O apóstolo Paulo poderia ter usado qualquer atributo de Deus. Mas ele usou o Deus da paz. Poderia ser Deus Jeová, Deus soberano, Deus Adonai, Deus todo-poderoso. Mas ele diz o Deus da paz. Porque somente a paz alinha o espírito, a alma e o corpo. Somente a paz harmoniza o psiquismo. E para que essa paz harmonize o psiquismo da próxima geração, alinhe o espírito, a alma e o corpo da próxima geração, é preciso que essa casa seja um lugar de paz. Que a gente viva a paz, porque a paz não é um sentimento. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a paz é uma pessoa. Jesus é a nossa paz. E quanto mais nós vivemos num relacionamento sério com Deus, de intimidade, a paz reina na nossa casa. E aí nós podemos, sim, criar filhos para o reino de Deus que alcance a pessoa total. E quando nós implantamos esses princípios na vida dos nossos filhos, 3 motivações básicas na construção de um legado é, primeiro, ensinar honra. Por quê? Porque a honra é a base para relacionamentos intencionais e interpessoais bem-sucedidos. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem sobre a face da terra. A honra funda o sucesso, assim como a desonra funda o fracasso. Mas como nós vamos ensinar a honra se muitos já desonraram a geração passada? E quem vem desonra, a repetição acontecerá, porque quem desonra não consegue ensinar a honra. Aliás, é muito importante entender isso, que quando nós compreendemos isso, sempre é tempo de consertar, sempre é tempo de fazer o caminho de volta, sempre é tempo de devolver a honra. E uma mais, meu pai já morreu, não tem problema. Eu desonrei, eu saí de casa em rebelião, eu quebrei princípios, eu comecei um casamento quebrando princípios. Escreva uma carta. Se você tivesse a última conversa com ele, o que você diria para ele? E o que eu vou fazer depois com essa carta? Leia para Deus.
Deus, meu pai não está mais aqui, minha mãe não está mais aqui, mas eu os desonrei e eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero devolver essa honra para o Senhor. E aí, quando nós nos rendemos diante do Senhor, aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Em segundo lugar, segunda motivação, é a obediência. A obediência é a base para a futura liberdade emocional e física. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Quem não honra, não obedece e vive em cativeiro. Quantas pessoas hoje brincando de casinha, porque ainda são crianças imaturas, porque não resolveram suas pendências e vivem hoje deitados na cama da vitimização, culpando eternamente seus pais por aquilo que falharam no passado, sem assumirem a responsabilidade de mudar o hoje. Aliás, quem nunca aprendeu a obedecer não será apto para comandar. E são imaturos, crianças. Em terceiro lugar, responsabilidade. Base para se alcançar a segurança interna. À medida que nós assumimos responsabilidade e paramos de colocar a responsabilidade sobre o outro, nós vamos assumir o nosso lugar devido na família, na construção de um legado, porque fundamentaremos e de forma bem sólida todos os pilares para a construção da nossa casa, que seja honra, obediência e responsabilidade. Portanto, queridos, tempo de conserto. É o que o Senhor nos fala nessa noite. E eu termino com um versículo que está em Provérbios 3, versículo 6, que diz o seguinte: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos ficar em pé? O que você precisa nesta noite? Colocar diante do altar do Senhor, em prol da construção desse legado da sua família, da sua próxima geração. O que o Senhor falou no seu coração que precisa ser nesta noite, aqui no final desse congresso, dessa conferência de construção de um legado, que você não pode deixar de fazer hoje, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, não podemos endurecer o nosso coração. Deus não invade a nossa privacidade. Mas Ele espera que a gente diga: Senhor, eu preciso. E se o Senhor falou com você, sai do seu lugar que eu quero orar com você nessa noite. A sua família depende da sua decisão. Da decisão que você coloca diante do Senhor. Você que tantas vezes tem chorado pelos seus filhos. Você que tantas vezes tem sentido angústia na alma pelos sofrimentos causados ao longo da história. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar mais. Amém. Deus conhece a nossa história. Ele conhece a nossa família. Ele sabe exatamente onde nós precisamos olhar. Ele sabe aquilo que foi ao longo da vida, marcando a nossa alma, adoecendo a alma. Quanto Davi sofreu no corpo, as angústias da sua alma. Quando nós lemos Salmo 38, dá até para fazer diagnóstico, gente. Davi dizia: bate-me excitado o coração, taquicardia, não há parte sã na minha carne. Dermatites, ardem meus lombos, febre, os meus olhos não se fecham à noite, insônia. Todas as minhas juntas doem. E aí havia inúmeras doenças que poderiam produzir isso, e hoje fibromialgia. Meus ossos envelheceram. E aí entram todas as doenças que a gente já sabe que atingem os ossos, artrite, reumatismo e tudo mais.
Doenças que muitas vezes denunciam uma alma doente. E quando nós chegamos diante do Senhor, Ele cura não só a nossa alma, mas Ele também cura o corpo. E se essa doença tem uma causa emocional, o Senhor também cura. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos orar. Pai, como é bom poder te chamar de Pai nessa hora. E saber que a tua palavra nos afirma que um movimento de cura acontece na família e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. E nós vivemos hoje uma terra ferida, onde há tantas famílias necessitando de conserto para, Senhor, poderem construir um legado, Pai, que agrade o teu coração, Pai. E não fute o legado, Pai, de repetições que trazem sofrimento para a alma, Pai. Em nome de Jesus, que cada coração de um pai verta de amor, flua de amor para um filho, para que o coração do filho também se volte para o pai, um movimento de coração com coração, um movimento de cura, e Jesus veio para promover esse movimento na alma, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a história de cada um aqui nessa noite, a história familiar de cada pessoa, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, passa o teu bálsamo, cura as feridas, restaura, Senhor, relacionamentos rompidos. Ó Deus, ajuda que cada homem se levante aqui, Pai, na autoridade de um sacerdote na sua casa, para resgatar a sua família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada mulher se coloque na posição debaixo da mesma missão, Pai, para que juntos possam construir esse legado, Pai. Em nome de Jesus, cura, restaura, perdoa, transforma, para que cada pessoa aqui que viveu, Senhor, uma desonra, possa, Pai, devolver a honra a seus pais e reconciliar com as gerações passadas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.